Olá, pessoal! Se você tá aqui pensando que oráculo é só coisa de filme de ficção, tipo o filme Matrix, então se segura na cadeira, porque o que eu vou te contar agora vai sacudir sua mente mais do que um alerta às 3 da manhã. Isso mesmo, o Chainlink, aquele tal do Link que você vê por aí no gráfico, subindo, descendo, dando sinal, fazendo drama. Não é só mais uma moeda esperando vez na fila das exchange. Não, meu irmão. O Chainlink é o fio invisível que liga o mundo real ao mundo das máquinas. É o tradutor silencioso entre o caos do nosso dia a dia e a lógica fria do código. E se você acha que isso não muda nada, espera só até descobrir que sem ele, metade do que chamamos de DeFi, NFTs, seguros inteligentes e apostas descentralizadas simplesmente não funcionaria. É como tentar rodar um filme sem roteiro, ou pior, tentar ganhar na loteria sem sair de casa. Sério, sem oráculos, o blockchain vira um burro de orelhas duras, teimoso, cego e surdo para o que acontece lá fora. E o pior, ele nem sabe que tá cego. Acha que tá tudo certo, que o contrato vai executar, que o pagamento vai sair, até que o dado errado entra e puf, seu dinheiro some, sem estardalhaço, sem aviso, como um ladrão de dados. E é exatamente aí que entra o Chainlink. Não como herói de capa, não como salvador da pátria, porque herói a gente já viu demais, e geralmente acaba caindo no esquecimento depois do segundo filme, mas como o operário invisível, o técnico que tá lá atrás do palco, ajustando os cabos, garantindo que o show não apague. Porque aqui vai o pulo do gato. O blockchain, por mais poderoso que seja, é burro. Ele não sabe o preço do dólar, não sabe se choveu em São Paulo, não sabe se o voo X atrasou. Ele só obedece regras. Então, quando alguém diz, se o dólar bater 5,50, libera o pagamento automático, quem vai buscar essa informação no mundo real? Quem vai atravessar essa fronteira entre o digital e o físico, entre o código e a realidade? O Chainlink. Ele é o mensageiro, o espião, o embaixador. E não é um só. São dezenas, centenas de nós espalhados pelo planeta, coletando dados, verificando, cruzando, garantindo que ninguém esteja mentindo. Porque se um oráculo falhar, o contrato falha. Se o contrato falhar, o sistema despenca. E aí, quem vai pagar o pato? O usuário, o investidor, você. E não adianta chorar depois. A blockchain não tem coração. Ela só executa. E se o dado estava errado, ela executa errado. Fim de papo. Agora imagina isso. Um contrato inteligente num seguro agrícola no interior do Mato Grosso. O fazendeiro planta soja, contrata um seguro baseado em clima. Se chover menos que 80 milímetros em abril, ele recebe automaticamente. Simples, né? Só que para isso acontecer, o blockchain precisa saber, com certeza absoluta, quanto choveu. E quem traz essa informação? O Chainlink. Ele puxa de fontes confiáveis, cruza dados meteorológicos oficiais, verifica, assina digitalmente e entrega para o contrato. Sem burocracia, sem banco, sem processo de 6 meses. Em segundos. É como se o céu falasse direto com o código. E o mais louco? Isso já está acontecendo. Não é futuro, é agora. Tem projeto na Índia, no Quênia, na Argentina usando exatamente isso. Agricultores que antes dependiam de vistorias manuais, de burocracia lenta, de corrupção silenciosa, agora recebem o dinheiro direto na carteira digital, sem intermediários, sem truques. E o Link, aquela moeda que você vê no gráfico, é o combustível desse motor. É o que paga os nós por esse serviço. É o que garante que eles sejam honestos. Porque se trapacearem, perdem a reputação e os ganhos. É uma economia de confiança, feita de incentivos, não de leis. É como se o sistema dissesse: trabalhe direito, ganhe, minta, perca tudo. E adivinha, a maioria escolhe trabalhar direito. Mas calma, porque aqui entra o drama. Porque o mundo odeia intermediários. Até precisar de um. A gente fala mal de bancos, de governos, de burocratas. E aí, quando precisa de alguém para garantir que a informação é verdadeira, quer que o sistema seja mágico? Que o dado simplesmente apareça do nada, puro e sagrado? Não funciona assim. O Chainlink é o intermediário que a gente não quer admitir que precisa. É o mal necessário que virou bem essencial. E olha que irônico.
A tecnologia que nasceu para eliminar intermediários criou um dos mais poderosos que existem, só que descentralizado, transparente, auditável. Um oráculo que não serve a um rei, mas a milhares de contratos ao mesmo tempo. E enquanto o Ethereum evolui, enquanto o Layer 2S surgem, enquanto o mundo digital se expande como uma galáxia em aceleração, o Chainlink está lá, no fundo, fazendo o trabalho sujo, o trabalho pesado, o trabalho que ninguém vê, mas sem o qual nada andaria. É o alicate, a chave de fenda, o óleo do motor. Invisível, indispensável, subestimado. Você já parou para pensar que o futuro da economia pode estar nas mãos de máquinas que só falam com outras máquinas? Que seus investimentos, seus seguros, seus contratos, talvez até seu salário um dia, sejam executados automaticamente com base em dados que vieram de um oráculo como o Chainlink? Não é ficção, é matemática, é código, é inevitável. E o mais assustador, é silencioso. Não tem sirene, não tem anúncio. O sistema simplesmente funciona, até o dia em que para. E aí todo mundo descobre no susto quem era o verdadeiro herói da história. Porque quando o oráculo falha, o templo desaba. O templo do código, da confiança cega no algoritmo. E aí, quem você vai culpar? O programador? O minerador? O dono do nó? Não. Você vai culpar a ausência. A ausência de um sistema robusto, resiliente, distribuído. E é exatamente isso que o Chainlink tenta ser. Uma rede de proteção. Um escudo contra o caos. Um guarda-chuva no meio de uma tempestade de bugs e falhas. E olha, não tô aqui para fazer evangelização. Não tô vendendo sonho. Tô mostrando realidade. Porque enquanto muita gente tá ocupada sonhando com o próximo pump, esquece que a base de tudo, a fundação, é informação confiável. E é nisso que o Chainlink é campeão. Ele não é o mais barulhento, não é o mais rápido, não é o que mais aparece nos trending, mas é o que segura o teto. É o que evita que a casa desabe com o primeiro vento forte. E se você tá de fora, olhando o link como mais um gráfico verde e vermelho, tá enxergando errado. Você tá olhando o efeito, não a causa. É como ver uma árvore crescendo e esquecer da raiz. E a raiz do Chainlink? Ela tá enterrada fundo no problema mais chato, mais técnico, mais invisível da blockchain. Como trazer o mundo real para dentro do código sem perder a confiança, sem centralizar, sem criar um ponto único de falha? Esse é o X da questão. E o Chainlink responde com arquitetura. Múltiplos nós, múltiplas fontes, validação em camadas. É como se, em vez de confiar num único jornalista, você tivesse 10 repórteres diferentes cobrindo o mesmo evento e só acredita quando 7 deles confirmam a mesma coisa. É jornalismo descentralizado. Verdade por consenso. E é aí que a coisa fica ainda mais pesada, porque oráculos não são só sobre preços de cripto ou clima. São sobre eleições, são sobre resultados esportivos, são sobre dados médicos, com privacidade, claro. São sobre sensores de IoT, sobre câmeras de trânsito, sobre qualquer coisa que gere informação que precise ser usada por um contrato. O Chainlink é o canal, o tubo, a ponte. E quanto mais o mundo digital se integrar ao físico, mais essa ponte vai ser crucial. Imagina um carro autônomo que precisa saber se o semáforo está vermelho. Imagina um sistema de saúde que libera remédios baseado em dados de batimentos cardíacos. Tudo isso exige oráculos. E se for centralizado? Um ponto de falha, um ponto de ataque, um ponto de corrupção. Já viu filme de espionagem? Sempre tem um cara no meio que vira a chave errada. O Chainlink tenta eliminar esse cara. Ele distribui a responsabilidade, multiplica a fonte, torna o sistema mais forte não por magia, mas por redundância, por desconfiança, por paranoia saudável. É como se o sistema dissesse: confio em ninguém, mas acredito na matemática. E agora, para fechar com chave de ouro, será que o Chainlink vai continuar sendo o rei dos oráculos? Ou vai surgir um concorrente que faz melhor, mais barato, mais rápido? Claro que pode. O mundo da cripto é selvagem. Tem concorrente na linha, como o Band Protocol, o API 3, o Pyth Network. Todos querendo uma fatia do bolo. Mas por enquanto, o Chainlink está na frente. E não é só por ser o primeiro, é por ser o mais usado.
Já tem mais de 1.500 projetos integrados com ele. Bancos, governos, gigantes da tecnologia. O Google Cloud anunciou parceria com o Chainlink para conectar dados externos a blockchains. O Swift, sim, aquele sistema que move trilhões entre bancos todos os dias, fez teste com Chainlink para integrar pagamentos tradicionais com DeFi. É tipo ver o Titanic se conectando com um drone subaquático. O velho mundo batendo na porta do novo. E quem abre? Chainlink. E tem mais. O projeto lançou o CCIP, o Cross-Chain Interoperability Protocol, que é tipo um tradutor universal entre blockchains. Imagina que você tem um contrato na Ethereum, mas precisa de dados que estão na Solana ou quer enviar ativos para a Avalanche. O CCIP faz isso. É o começo de uma internet de blockchains onde tudo se comunica. E quem está no centro disso? O Chainlink. De novo, sem alarde, sem hype, mas no centro. É como se ele fosse o roteiro invisível que faz todos os personagens de filmes diferentes se encontrarem num crossover épico. E o Link é a moeda que move esse sistema. Não é só um token de especulação. É um ativo funcional. Quanto mais uso, mais demanda. Mais demanda, mais valor. É economia pura, simples, crua. E tem um detalhe que ninguém fala. O Chainlink não é só para DeFi. Ele está sendo usado em jogos, em NFTs dinâmicos, em identidade digital. Tem NFT que muda de aparência com base no clima, graças ao Chainlink. Tem jogo onde o resultado depende de dados reais, não de algoritmo viciado. Tudo isso é possível porque o oráculo entrega a verdade do mundo real para o mundo virtual. E isso muda tudo. Porque até então, os smart contracts eram como peixes num aquário. Viviam num mundo fechado, sem contato com o oceano. O Chainlink quebrou o vidro. Agora o peixe pode sentir a maré, o sal, o vento. E isso transforma o jogo. Transforma a economia. Transforma a confiança. Então, da próxima vez que você ver o link no gráfico, não pense só em preço. Pense em função. Pense em infraestrutura. Pense naquele cara que conserta o ar-condicionado no meio do verão e você nem lembra o nome dele. Mas se ele não aparecer, você morre de calor. É isso. O Chainlink é o ar-condicionado da Web3. Invisível. Essencial. E quando falta, você sente na pele. Ele não faz barulho, não dança, não posta stories. Mas se ele parar de funcionar, metade da DeFi congela. Os seguros param. Os derivativos travam. O sistema inteiro começa a chiar. E aí todo mundo vai lembrar do nome dele. E vai perguntar, por que a gente não deu valor antes? Porque a gente sempre valoriza o essencial depois que perde. Depois que o ar parou de funcionar. Depois que o dado sumiu. Depois que o oráculo se calou. E aí não adianta gritar. O código não ouve. Ele só obedece. E se o mestre estiver cego, o aluno vai na direção errada. Então olha para o Chainlink não como mais um projeto. Olha como a espinha dorsal da Web3. A veia que leva sangue para todo o corpo digital. Sem ela, tudo morre. E enquanto o mundo discute quem vai ser o próximo Bitcoin, o Chainlink está lá, em silêncio, fazendo o que ninguém quer fazer. Mas todo mundo precisa. E no fim das contas, quem muda o jogo não é o mais barulhento. É o mais necessário. Se gostou desse vídeo sobre o Chainlink, não esqueça de curtir e compartilhar. Para que esse vídeo alcance mais pessoas, obrigado e até a próxima esse conteúdo.